Olá, muito boa tarde. O que pretendo a seguir no dia de hoje é pensar alguns aspectos e preceitos que podem de algum modo ajudar aqueles que têm algum pendor para a vida intelectual, que é, afinal de contas, através dela que podemos ascender como indivíduos. Porque o homem é, no final de contas e acima de tudo, um buscador. Uma das características do ser humano é essa necessidade de sempre estar em busca de alguma coisa. E é graças a essa inquietude que a humanidade alcançou grandes progressos nos mais diversos campos de atividade, quer seja no lado material, no intelectual e até mesmo no espiritual. A inteligência humana tem essa característica própria das crianças, aliás, de sempre querer saber os porquês. Por sua vez, a nossa alma nunca envelhece, ela é uma eterna criança e cabendo a nós, como perceptores, sermos responsáveis pelas respostas e pelas soluções apropriadas a solucionar essa inquietude. O grande inimigo da aquisição do saber é a nossa indolência. Todos tendemos a ser dominados por aquela preguiça original que nos leva frequentemente ao automatismo negligente, que é a origem de um conformismo inimigo de qualquer esforço maior, que pode até se transformar num verdadeiro martírio. O espírito humano é assim como que um avião que necessita da força dos motores para mantê-lo no ar. E é o fervor pelo conhecimento que nos capacita a alçar voos maiores, que nos levarão a lugares que antes nos pareciam totalmente imprevisíveis. As nossas experiências sempre se encontram num lugar muito inferior àquele que nossas potencialidades podem atingir. Cabe a nós procurar atingir ao máximo essas potencialidades, justamente através do trabalho intelectual. O trabalho intelectual significa produzir, mas significa também aprender. E ambos esses aspectos exigem um longo período de preparação. E podemos dizer que o meio universal de aprendizagem se faz através da leitura. É por meio da leitura que adquirimos o conhecimento necessário para que, numa etapa posterior, possamos produzir. Existe, então, uma necessidade de conhecermos
e sabermos, de algum modo, como manejar esse processo de aprendizagem através da leitura, para que, de algum modo, possamos usar um método eficiente para obtermos um resultado satisfatório. Dentro dessa perspectiva e visando assim um grau de eficiência maior, há como que um preceito mais ou menos estabelecido entre os estudiosos do assunto, que diz: leia pouco. Isso pode parecer uma contradição à primeira vista, porque quando se trata de pretender adquirir conhecimento, não se faz isso sem muita leitura. O que quero dizer é que muito e pouco são opostos apenas quando os termos são aplicados no mesmo terreno. E em termos absolutos é preciso ler muito, porque o campo é vasto. Em termos relativos, é necessário ler pouco devido à enormidade de obras que hoje estão à disposição do público sobre o mesmo assunto. Então, há que haver um critério. Temos que ler inteligentemente, mas não apaixonadamente. Ler apaixonadamente, que muitos até consideram uma preciosa qualidade intelectual, ao contrário, ela deve ser encarada como qualquer outro tipo de paixão. A paixão aprisiona nossa alma, causa perturbações e distúrbios que exaurem a nossa energia. A leitura desordenada, ela entorpece o nosso espírito, não o alimenta, intoxica-o, podendo até torná-lo incapaz da reflexão e daquela concentração tão necessária à nossa produção intelectual. Devemos então ler apenas aquilo que pretendemos reter, e devemos reter somente aquilo que de algum modo vá nos servir. Cabe, portanto, ao nosso discernimento separar aquilo que vai ser alimento ao nosso espírito, que vai se tornar semente de nossos pensamentos. Pois o que lemos hoje é aquilo que vai se revelar através de nossos pensamentos, quando a situação o exigir, naquilo que vai ser a causa da nossa salvação ou da nossa perdição. Deus desperta os bons sentimentos para nos salvar e o demônio desperta os maus para a nossa desgraça. É, portanto, necessário saber escolher os livros e saber escolher nos livros. Com saber escolher os livros, eu quero dizer não se deixar influenciar por propagandas e por títulos de algum modo sedutores. Devemos procurar sempre beber nas fontes, aproximarmos-nos sempre da elite. Essa, afinal, é a grande vantagem da leitura. Ao contrário das relações pessoais, que nem sempre podemos selecionar e escolher, na leitura temos essa grande vantagem de podermos selecionar apenas
aquelas que nos interessam verdadeiramente. Nessa perspectiva, devemos então sempre escolher aquelas de primeira mão, as originais, porque os livros, as ideias, vão se repetindo, vão se diluindo e muitas vezes até vão se contradizendo. Se formos cuidadosos, vamos verificar que os grandes achados de pensamento, na realidade, são muito raros. Como diz aquele ditado, só é novo aquilo que já foi esquecido. Então, devemos nos voltar para aquilo que tem como fundamento o antigo, aquilo que é permanente. E, portanto, é aí que reside a excelência. Tendo escolhido os livros, devemos escolher nos livros. O que quero dizer é que o livro é como um irmão mais velho. Devemos assim respeitá-lo, honrá-lo, escutá-lo sem precauções. Mas, por outro lado, também devemos manter a nossa liberdade. E devemos sempre proteger nossa alma e, se for preciso, até defendê-la. O livro, afinal, é uma obra humana, estando, portanto, sujeito à corrupção. Devemos, então, em cada livro, poder filtrar, depurar todo o seu conteúdo. E, para tanto, devemos confiar naquele instinto de verdade, no amor pelo bem e no que há de melhor dentro de nós mesmos. O livro vale o que nós o fazemos valer. Somos nós mesmos que lhe damos o valor devido. Ao ler um livro, nós devemos sempre manter um espírito passivo, receptivo, a fim de nos abrirmos para a verdade. Mas, por outro lado, devemos também, de algum modo, reagir à leitura, para que, desse modo, nos apropriemos da leitura e irmos assim compondo a nossa alma. Lemos para pensar, adquirimos riquezas para utilizá-las, alimentamo-nos para viver. Muitos leem como se estivessem sentados à beira de um rio, observando as águas passar, assistindo ao desfile de ideias e mantendo o seu espírito totalmente inerte. Mas o trabalho intelectual é vida. E vida é assimilação, uma reação do organismo vivo ao alimento. Devemos, pois, absorver esse alimento, processá-lo e transformá-lo em nosso próprio ser. Ninguém pode instruir-nos a não ser nós mesmos. A leitura propõe-nos assim a verdade, mas cabe a nós apossarmos-nos dela. A fonte do saber, de modo algum, está nos livros. Ela está na realidade. Ela está no pensamento. O que um escritor disse não é o mais importante. O que nos deve interessar é aquilo que é. E não devemos repetir o que lemos.
mas devemos compreender, apreender as verdades que são expostas, absorvê-las e, finalmente, pensar por nós mesmos. O principal benefício da leitura não é adquirir verdades esparsas, mas o seu fim último é o aumento da nossa sabedoria. Os livros, assim, só nos fornecem meios para agirmos espiritualmente. Assim como os remédios só podem agir sobre um corpo com vida, nenhum ensinamento poderá ter valor algum em um espírito negligente. Assim, a natureza, assim como a natureza se cura a si mesma, também o espírito só pode ser iluminado por sua própria luz, ou poderemos dizer pela luz nele infundida por Deus. Afinal, Deus é nosso único mestre. É Ele que nos fala em nosso interior. E é da sua relação conosco que nos vem toda a nossa instrução. Um livro é um sinal, é um estimulante, um auxílio, um iniciador e nunca um suplente e nem um grilhão. O pensamento deve ser nosso. Lendo, não devemos ir até nossos mestres, mas partir deles. Uma obra é um berço e não um túmulo. Podemos dizer que fisicamente nascemos jovens e morremos velhos. Intelectualmente, devido a essa nossa herança secular, nascemos velhos. Tratemos então de morrer jovens. Era sobre isso que eu queria trocar essa ideia com vocês. Espero que de algum modo possam tirar algum proveito disso e até uma próxima, se Deus quiser.